conexão curiosa, conhecimento na palma da mão, desplugadas de teorias a opinião. Quando o mundo oferece respostas prontas, alguns escolhem as perguntas proibidas. Nos cantos da história, silêncio ecoa, segredos guardados que o tempo ocupou. Entre sombras e luz, o enigma persiste. Verdades ocultas que a voz não resiste. O véu se rasga, ninguém pode deter. O que escondem sempre volta a aparecer. Entre a polêmica e a revelação, a busca é fogo vivo, queima a ilusão. Questiona o sistema, o script a versão. A dúvida nasce, a revolução. Não é consenso, nem fácil de ouvir, mas é no choque que a mente vai abrir. O véu se rasga, ninguém pode beber. O que escondem sempre volta a aparecer. Entre a polêmica e a revelação, a busca é fogo vivo, queima a ilusão. Aê, aê! Muito bem! Boa noite, meu povo desplugado da área! Desplugados 2.0, com cenário diferente, com luz diferente. Boa noite, Mana Chile! Boa noite! Bom, para mim aqui ainda é boa tarde. Hoje, excepcionalmente, temos algumas peculiaridades. Isso, já enrosquei a palavra aqui, você já está acostumado com isso, né? Mas é isso aí, temos aí um modelo um pouquinho diferente hoje, né? Eu acho que cortou o começo da música, Mana, porque para mim o reloginho começou a aparecer, já estava quase no final. Mas como no final sempre a gente coloca a nossa homenagem para o convidado novamente, então depois a gente solta a música inteira, né? A homenagem do convidado, não sei se ele apreciou, porque a gente não avisou que nós fazemos a homenagem, né, temática para o convidado, então eu acho que ele foi pego meio de surpresa, não deve ter entendido nada. Mas é isso aí, é uma grande alegria receber o nosso convidado de hoje. Eu gosto muito do canal dele, até porque ele é da nossa vibe, né, assim, de abordar esses assuntos
teorias da conspiração há muito tempo, né? Então, assim, é muito legal. E eu fiquei, assim, indignada como que eu não conhecia ele antes. Tipo, faz pouco tempo que o canal dele chegou para mim, assim, e eu fui vendo os vídeos, os DVDs, né, os documentários que ele tem, são de muito tempo atrás, de muitos anos. Eu falei, como que isso está escondido, assim? Eu não tinha conhecimento. É isso aí. Então, senhoras e senhores, o nosso querido Rubens do Mundo Proibido. Verdades ocultas, mano. Verdades ocultas. Eu botei Mundo Proibido. Olha só, caramba, já pagando um mico já assim na gravação. Verdades Olá, ocultas. irmão. E aí, meu irmão, tudo bem contigo? Melhor agora. Boa noite para as meninas e para o pessoal que está assistindo. Um prazer estar aqui e agradeço pelo convite desde já, viu? E eu vi sim, eu vi lá coisas de verdades ocultas escritas, né, na letra da música. Eu vi a música assim, muito bonita, a composição muito bela. Parabéns aí, obrigado aí pela homenagem, então, já no início aqui do programa, viu? Sim, nós sempre avisamos, né, nos bastidores, olha, tem uma pequena homenagem dessa vez, como é tudo muita novidade para a gente fazer gravado, assim, a live, né, então a gente acabou passando batido. Mas como a Yudi já te chamou de irmão aí, foi uma pergunta que eu fiz ali atrás também, Rubens, eu queria saber, esse termo de te chamarem de irmão Rubens, tem alguma ligação com religião? Você participa, faz parte de algum movimento, alguma religião, alguma seita ou algo assim? Eu não posso dizer a nomenclatura por parte de quem me trata de irmão Rubens. Eu não sei se na cabeça das pessoas que me tratam de irmão Rubens ou de uma parte delas tem um conceito religioso de ser irmão de religião, né? Ou até de maçonaria, porque na maçonaria também fala irmão de maçonaria, né? Mas, na verdade, é que eu, Rubens, eu não participo de nenhum ato litúrgico. Eu tenho um conceito, vamos dizer, espiritual baseado no cristianismo, baseado na Bíblia cristã, mas não pratico. Eu não pratico nada de religião, nem aniversário, porque eu entendo que aniversário também, festa é religião. Então, eu não participo de nenhuma. Natal, Ano Novo, festa de Jano, que é a festa de Réveillon, a festa de São Valentim, que é a festa dos namorados, a festa da deusa Gaia, que é o Dia das Mães, a festa de Ostera, né, Ostre, que é a Páscoa, nenhuma, participo de nenhuma festa dessas, porque eu não pratico realmente nenhuma religião. Eu sou um religioso de não praticar religião, essa é a minha religião, vê se entende. Boa. Se torna um religioso, né? Aquele que corre das religiões acaba se tornando talvez o maior religioso de todos. Fica muito cego também, né, para tudo que acontece, né? Que você se enquadre, né? Você tem que se enquadrar ali dentro daquilo dali que a religião te pede também, né? Os dogmas, as doutrinas e tudo mais, né? Você acaba sendo alguém que foi moldado em você, mas não você próprio. Se você tem liberdade para você criar a sua própria religião, seu próprio meio de ver Deus ou ver a divindade, seja ela qual for, então você não está enquadrado em algo que alguém compartimentou para você, não é verdade? Eu penso dessa forma. Então, por isso é que eu tenho meu próprio meio de ver a questão espiritual. A questão. Agora, eu me baseio pelo cristianismo, talvez seja porque o Brasil, como outros países latinos e outros países também da Europa e outros lugares, foram colonizados por portugueses e por a Igreja Católica através dos jesuítas. Talvez seja essa a influência, mas eu não saberia dizer para você exatamente. Eu sei que eu leio a Bíblia, eu conheço bastante a Bíblia e acredito no Messias chamado Jesus Cristo, né? E nos profetas da velha aliança, nos discípulos. Então, eu guardo bastante do que eles ensinaram e fico principalmente com o que Jesus falou e como se comportou. Ótimo. Fala, Yudi. Eu já tenho aqui umas perguntas. Então, já manda bala. Manda bala. Tá. Então, vamos lá, Rubens. Essa palavra pode falar no YouTube? Olha lá, hein? Cuidado com o que você falou aí. Manda brasa. Como diz aqui em Portugal, força. Bom, eu queria começar assim, fazendo uma pergunta bem direta, né? Porque, assim, acompanhando o seu trabalho, os temas que você aborda, eles são tidos aí como
teorias da conspiração, coisa de maluco, né? E o pessoalzinho do chapéu de alumínio e tudo mais. Eu queria saber de você o que despertou em você a vontade de trazer esses temas desde lá atrás, 2000 eu não sei exatamente o ano que começou o seu canal, mas eu vi alguns documentários de 2013, né? Então, assim, é de muitos anos atrás, porque agora está meio em moda, né? Está em voga isso. Mas lá atrás, o que te levou a tocar nesses assuntos que eram, né, que as pessoas não eram levadas a sério? Talvez fosse um engasgo, sabe? Como é a garganta engasgada, você doido para falar alguma coisa que o povo precisa saber e não sabe, você não poder falar. Você veja, eu assisti o comecinho aqui do seu programa, do programa de vocês duas, do programa aqui em geral, Desplugadas, e vi uma produção de televisão aqui. Eu vi entrar a vinheta, eu vi entrar um clipe musical, vi entrar a imagem de vocês duas, como estou vendo, vi entrar a minha. Isso é uma televisão dos anos 70. Hoje você tem na sua casa aí um equipamento que supera a Rede Globo em 65, quando ela começou. Então, essa internet, ela possibilitou que todos nós tivéssemos algo que nós não tínhamos no passado, que é o poder de comunicação. Eu posso falar isso porque eu estive lutando e muito pelo Brasil na questão da democratização dos meios de comunicações. Eu estive pessoalmente com o doutor Iris Rezende, na época, foi o ministro da Justiça, e com o doutor Sérgio Mota, ministro das Comunicações do governo Fernando Henrique, na virada de 90 para 2000. E essa luta pela democratização dos meios de comunicações, ela foi uma luta muito ferrenha em prol de rádio e TV comunitária na época, sabe? E nós víamos que a sociedade até então, até esse período, ela era muito, vamos dizer assim, refém do sistema de comunicação, porque ela só absorvia, ela só era passiva e não ativa. E a internet, com a tecnologia, possibilitou que nós fôssemos hoje pessoas também que colocam ponto de vista para outras pessoas assistirem e também analisarem. Você vê que a comunicação feita no passado, do telefone, por exemplo, foi entregue ao público, mas o rádio e a TV não foi. Rádio e TV ficaram nas mãos de famílias milionárias em cada país. E por que entregaram o telefone para nós? Porque o telefone falava de uma pessoa para uma, não era difusão, não era broadcasting. Agora, depois que veio a internet, eles não conseguiram segurar, tanto que hoje estão fazendo várias leis aí para poder impedir a gente de falar do jeito que nós falamos, um tanto quanto mais abertamente ainda hoje. Então, o Rubens, eu entrei no rádio com 14 anos de idade, Rádio Tamoio, Rio de Janeiro. Era o programa do Manhoso, aquele cantor sertanejo que cantava Vou Passear no Minhocão, Peladão, Peladão, todo mundo peladão, não sei se vocês lembram. No Manhoso, já falaram do Manhoso ou não? Não. Eu já devo ter ouvido, porque meu pai era muito... Era rádio 24 horas então, e tocava umas coisas muito esquisitas. O pessoal da roça, eu tenho 59 agora, o pessoal da roça, mais ou menos da minha idade, conheceu ele foi muito famoso. Ele gravou o Roletrando do Silvio Santos, ele fazia paródia, tipo sacanagem no meio da paródia, sabe? Então ele fazia umas músicas assim, de duplo sentido, tipo Genival Lacerda, ela deu rádio, ela deu rádio. E eu fui trabalhar com esse homem, com o Manhoso, eu era criança ainda, ele me levou para a rádio. Na verdade, não ele, mas outro amigo também dele. E eu comecei no rádio muito cedo. E no rádio, eu comecei a ouvir coisas e ver e saber de coisas dos bastidores que não eram a realidade do que se passava na própria rádio, não na Tamoio, mas nas rádios em geral. E aquilo ficava engasgando na gente, né? Então, eu comecei em 81 no rádio, depois, em 89, eu passei a ser narrador esportivo, eu narrei futebol em vários estádios do Brasil, pelo Rio de Janeiro, mas viajava o Brasil todo. Fiz a Copa de 2004, a Copa da Itália, e fiz futebol até 2008. E nesse período eu fiz televisão também, faço televisão ainda, não sei se você sabe, mas eu faço a Rede Brasil de televisão, quarta-feira, às 22h45. Eu faço uma participação especial na televisão ainda. Mas televisão eu fiz a vida toda, e rádio. Aí, em 2008, em 2008, eu era vereador. Aí eu perdi o mandato, acabou o mandato, eu não fui reeleito. Aí também eu saí da rádio. Eu fui na Rádio Carioca, que é a minha rádio, na direção da rádio, e pedi demissão da rádio, saí. E aí eu fiz o quê? Eu peguei um videocassete, naquela época não tinha DVD, ou se tinha, não tinha acesso, e fiz um videocassete gigante. 120 minutos, mas você tinha até como ampliar isso, você colocando uma rotação mais lenta. Então, eu fiz um videocassete de quase 3 horas,
falando muita coisa do que tinha acontecido desde que eu entrei no rádio até aquela época e que as pessoas não sabiam. Foi o primeiro. E eu coloquei o nome desse videocassete de Prepare-se. Era o nome, Prepare-se para o que está por vir. E aí, depois do videocassete, eu lancei o DVD Prepare-se Volume 1, que foi o que fez maior sucesso. Foi em 2008. Aí depois veio a internet. Aí em 2009 para 2010 eu ingressei no YouTube. E aí o canal no YouTube está aí até hoje. É o Verdade Oculta. E tem também o canal Verdade Oculta 2, onde tratam de assuntos espirituais. Inclusive, hoje tem live às 8 da noite. Hoje, quer dizer, já passou, né? Desculpa. Então, Já foi há vários dias quinta-feira. atrás. Mas toda quinta tem. Então, e o canal Verdade Oculta, e eu tenho um canalzinho pessoal meu, de coisas pessoais, que é o canal do Rubens, e tem um canal de histórias em quadrinhos, chamado Gibifonia. A fonia é porque a gente coloca o som do cavalo relinchando, o trem passando, o tiro do Tex Willer saindo o som, e coloca a dublagem nas vozes dos personagens. É um canal que eu faço aqui com a minha esposa. As vozes masculinas todas sou eu, claro, né, modulada pela inteligência artificial, mas a minha voz, a interpretação é minha, e das meninas é a esposa, que eu chamo de Amadinha, Elaine. Amadinha, a Elaine já é como se fosse da família, de tanto que eu escuto você falando da Amadinha. Mas esse canal do Quadrinhos eu não conhecia, não. Eu vou até anotar aqui. Qual que é o Então você nome? vê o Gibifonia, tem lá o Tex Willer, né, um herói italiano de faroeste. A gente faz muitas histórias do Tex, tem também terror, tem histórias, tem várias histórias lá, mas atualmente mais é o Tex. Muito Tex legal. era um gibi antigo. Eu lembro. Ainda Existe tem. até hoje o Tex, ele é lançado todo mês. O Tex nunca parou de ser lançado. Até hoje, a Mitos lança todo mês o Tex. Lança 3 ou 4 linhas diferentes de histórias em quadrinhos dele. Eu lembro que meu marido e meu cunhado colecionavam. Tem a coleção ainda na fazenda dos meus sogros. Ainda tem. Rubens, diz uma coisa para mim. Nessa tua vivência no rádio, na televisão, nos meios de comunicação, e o que você tinha tanto para falar do que você via e não conseguia expor. Tem coisas da política? Na verdade, o que eu expunha não era a vida de um político ou de outro, de um personagem ou outro que surgia. Eu usava, como até hoje eu faço, os fatos atuais, os fatos do momento, para explicar, na verdade, a máquina, a engrenagem por detrás dele. Vê se você entende. Uhum. Eu nunca procurei, de maneira nenhuma, me focar em pessoas ou em situações específicas por conta daquela situação. Sempre para mostrar como funciona uma engrenagem que roda o mundo segundo a minha visão, vê se você entende. Uhum. Para mim, existe uma engrenagem que funciona no mundo. É uma engrenagem criada há muito tempo atrás. E, para mim, se você quiser assim, definir em alicerces básicos, decompor isso em uma forma simples, ou seja, simplificar isso, olha como é que está quase faltando energia aqui, toda hora pisca. Uhum. Se quiser simplificar isso, você parte para os pilares de domínio da sociedade. Na minha opinião, são 4 pilares de domínio que a gente pode falar sobre eles daqui a pouco. Então, nunca eu fiz uma abordagem sobre um político específico, sobre uma pessoa específica, um artista, ou qualquer outro tipo de situação, por conta daquele fato ou daquela pessoa, mas sempre pegando o que envolve aquilo. Vê se você entende. O que eu posso tirar daquela situação para mostrar para as pessoas que existe um controle maligno organizado sobre a sociedade local, estadual, nacional e mundial. Rubens, e você considera que da época que você começou e que você identificou esses pilares, esse comportamento, você pensa, assim, você acredita que as coisas na década de 90, na década de 80, elas ainda eram mais camufladas do que agora? Na verdade, eu observo que a sociedade ela está cada vez mais solícita a aceitar o que ela normalmente rejeitaria em épocas passadas. Vê se você me entende. Eu creio que esse pessoal que eu defendo que existem, que eles organizam o mundo como se fosse um teatro, e para cada peça que eles vão apresentar, eles preparam o palco na cabeça das pessoas, através da opinião pública. Então, essa opinião pública formada, ela se transforma em um receptáculo para que eles agora coloquem em prática, dentro de uma agenda que eu creio que eles têm,
as práticas que eles querem colocar para aquela determinada localidade, ou em âmbito nacional, ou mundial que seja, mas naquela determinada época, de acordo com aquele palco que já está totalmente preparado na cabeça das pessoas para elas aceitarem. Porque, na minha visão, eles não querem uma reação brusca da sociedade dizendo, olha, peraí, isso aí nós não queremos. Então, para mim, eles preparam o ambiente para isso, para depois eles entrarem com aquela coisa que a sociedade antecipadamente não aceitaria, não acharia viável, não acharia que é coerente. E a gente tem milhares, centenas de milhares de exemplos desse tipo de coisa, sabe? Ocorrendo em âmbito local, âmbito nacional e internacional. E você vê que, vamos dizer assim, essa agenda ou esse preparo, ele está mais rápido agora? Para mim, está em dia. Para mim, o que aconteceu em 2020 foi um catalisador. Eu penso até que estavam tanto quanto atrasado, porque em 2012 eles estavam preparando para lançar o que lançaram em 2020, que todos que estão aqui acompanhando, eu sei que sabem muito bem do que eu estou falando, né? Estava preparado para 2012, 2013, mas teve uma mulher chamada Jane Burgermeister, depois quem está assistindo aqui o programa, se quiser pesquisar, pode pesquisar, que ela deu uma atrapalhada nisso. E aliado a ela, não como parceiro, mas por conta da situação, outras pessoas também vieram a prejudicar a agenda deles naquela época. Entre eles o Alex Jones e também o David Icke, além de Daniel Stalin e outras pessoas também. Foi na época que surgiu o Climategate lá não sei se vocês se acompanharam, que era a questão, a Climategate foi o painel de cientistas, esqueci agora a sigla, IPCC, talvez, que fala sobre o clima, a mudança climática, foram pegos vários e-mails que eles manipulavam, né, os resultados do clima para atender critérios de objetivos de interesses. Então, o Climategate foi Al Gore, foi o cara, inclusive, que isso, ganhou até Oscar por conta disso, né? Exatamente. Então, o que aconteceu em 2020 estava programado para 2012, mas foi atrapalhado, aquilo deu uma segurada na agenda. Mas em 2020 eles vieram com toda a força, né? E estão aí agora no período em que é aquele período que dá uma calmaria para depois vir outra bomba. Bom, se estamos em período de calmaria, eu não imagino o que vem depois. Pois é, não, eu digo em questão ao biohazard, ao símbolo que, inclusive, eu uso, você viu nos DVDs e no programa, né? Estamos em calmaria de acordo com o símbolo do biohazard, não em outras coisas. Porque de calmo não estamos nada, né? Principalmente aqui no Brasil, esses últimos dias, o negócio tá que tá, né? Aliás, como a gente entrou nesse viés da política, tudo que está acontecendo já está tudo dentro do previsto, aí, segundo a sua ótica? Não exatamente por conta dessa borbulha que hoje ocorre no Brasil. Eu penso que isso aí não tem a ver com a engrenagem do sistema no todo, entende? Eu penso que é apenas vamos dizer assim, um distúrbio momentâneo, alguma coisa que está aí acontecendo, mas certamente não tem a ver com o que eu trago de forma direta, entende? Essa questão que vocês levantam é a questão do Trump, não é? O governo brasileiro, não é isso? Não, então, a gente tem que correr, né? Pedir ajuda para o exterior, porque assim, não tinha como ser feito nada daqui de dentro, né? É uma coisa assim... mas você vê o seguinte, da vez passada que aconteceu com o que está aí hoje aí, eu fiquei muito triste de ver que eles pegaram pesado com coisas que não tinham a ver, na verdade, para poder prejudicar. E eu ficava com pena do que está aí hoje, independente de conceito político. E hoje eu sinto mais pena do outro. Hoje, a Madinha, a esposa minha, e hoje conversava isso essa semana, ela falava também para mim. A pena que eu ficava quando estava sendo injustiçado por algumas coisas que não teve culpa, não estou falando pelo que teve culpa, mas pelo que não tinha, esse agora é muito mais ainda injustiçado. Então, de injustiça em injustiça, nós vamos caminhando, porque quem assume o poder, na verdade, tem seus próprios interesses. Eu sempre lembro, dentro do meu conceito de conhecimento e de análise, do que eu trato, que a esfera maior ninguém mexe. É tipo uma pirâmide escalonada. Mas daquela esfera, daquele ponto para baixo, salva-se quem puder. Existem as brigas, existem ali os interesses. E dentro desses interesses vale tudo, desde que prejudique só os que estão abaixo. Não prejudicando um andar para cima, um nível acima, eles não se importam. Então, entende? Suja-se dali para baixo, mas não dali para cima. É por isso que nós vemos esses descontroles assim. O bom seria se aquele outro que está aí hoje
não tivesse sido injustiçado em algumas coisas do passado. E talvez isso ele não fizesse essas tantas injustiças que fazem hoje, também com o que foi o do passado. Mas é o mundo, a gente não tem como controlar, não é verdade? Vai um querendo engolir o outro, depois um se recupera, já quer engolir aquele que engoliu ele, e vai nessa briga louca. Eu digo uma coisa para você, segundo os ensinamentos de Jesus, isso está tudo errado. Jesus não ensinou nada disso. E quais são os pilares os 4 pilares que você mencionou antes, desses acontecimentos ou da ordem das coisas que estão por acontecer? Não, Wilde, eu penso assim, quando nós viemos ao mundo, quando você nasceu, e eu, a Shirley, e aqui os seus inscritos, pessoas que estão assistindo, cada um de nós fomos apresentados ao mundo da nossa época, com a formatação que ele tinha. Então, nós conhecemos um mundo que não foi feito, vamos dizer assim, no momento que nós nascemos. Nós fomos apresentados a algo que existia, uma formatação no mundo. Essa formatação, eu tenho certeza de que não está do jeito que está hoje, ou estava quando nascemos, por conta de acaso, por conta de acontecer de um jeito ou de outro, e uma sequência de fatos ter chegado a esse ponto. Eu acredito que houve uma organização para isso, tá certo? Para que o mundo estivesse do jeito que está hoje. E existe ainda uma formatação, uma agenda, que eu chamo, para que ele esteja do jeito que vai estar amanhã. Então, dentro dessa perspectiva, eu percebo que criaram alguns pilares básicos que, desses pilares, eles não abrem mão. Para quê? Para manter as rédeas do mundo do jeito que eles querem, tá certo? Então, para mim, vem, em primeiro lugar, a religião. É um dos pilares deles para conquistar. Por que eu digo isso, em primeiro lugar, religião? Porque se você for ler o livro das religiões antigas, ou alguns livros, ou for buscar hoje no próprio YouTube, na própria internet, sobre como surgiu a religião, você vai ver que ela surge logo lá nos Sumérios. E era um meio pelo qual se liderava as pessoas, através do mito, da questão mitológica, tá certo? E não da política em si. A política vem depois da questão mitológica. Primeiro foi a questão mitológica para domínio da sociedade. Então, para mim, até hoje, é um dos pilares que dominam a sociedade. Pode não ser o mais forte, mais veemente, mas é um deles. O outro é a própria lei, e é o mais rígido, porque, com uma caneta, um presidente torna todo mundo ilegal de hoje para amanhã. É só criar um decreto, uma lei, uma portaria, se for o ministro, que seja quem for, dizendo que o que você podia, Shirley, fazer ontem, hoje você não pode mais. Entendeu, Waldi? Se você fizer hoje o que você fez ontem, você agora é uma transgressora da lei. Não pode mais fazer. Então, quer dizer, uma caneta na mão de um presidente, ou de um congresso, ou de um sistema que governa, tem um poder muito grande. E, para mim, então, é um dos pilares, é o segundo pilar. O terceiro pilar é aquele que foi moldado do jeito que está hoje na Revolução Industrial. Sabe qual é ele? A escola. A escola foi moldada... Vocês têm cara de professoras, embora eu não seja se vocês são professoras. Ah, o Wilde é, só não. Wilde é, né, Wilde? Então, a educadora... Eu sempre, quando falo aqui de instituições, eu sempre busco deixar bem claro que o profissional da área, ele é fantástico, ele é sensacional, ele é excelente. Seja um professor, seja um médico, seja um policial, seja qual for a função. O advogado, tudo é nobre. Mas, dentre a conjuntura de alguns desses setores, se você observar, você vê que não foi feito, não foi criado com a ideia positiva como se apresentam, entende? Então, a escola também, na época da Revolução Industrial, ela foi moldada aos interesses dos donos da indústria, em que as pessoas eram educadas para serem empregados dos filhos deles no futuro. As escolas que os filhos dos industriais da Revolução Industrial estudavam já não eram as escolas que os filhos dos empregados do proletariado estudavam. Então, esses senhores feudais modernos, eles sempre trouxeram as rédeas da sociedade com o cabresto, com o freio, para segurar a sociedade dentro da educação, para apenas atingir aquilo que o patamar financeiro de papai e mamãe ou da própria pessoa pudesse galgar. Então, criaram o quê? Não métodos para alavancar, mas para segurar as pessoas e deixar as castas sociais sempre naqueles níveis. E até hoje, a educação da escola, você vê Deus. Na escola, você aprende que foi a evolução das espécies de Darwin, o darwinismo, foi o Big Bang. Foram essas coisas que tornaram a criação. Na formação nossa cristã, a gente aprende que foi Deus, então há um choque. E outras coisas mais,
Por exemplo, eu estava no rádio em 2001, eu estava no rádio há muito tempo, eu entrei em 81, tá certo? No World Trade Center. Nós do rádio, nós sabíamos que foi uma demolição controlada, não foi por conta de choque de avião. Mas para a história entrou a informação de que o World Trade Center foi destruído por terroristas com ataque os aviões derrubaram as torres, tá certo? E a notícia que se corria nos bastidores era de demolição, não era de queda por conta de avião. Inclusive o prédio número 7, que foi demolido depois, e esse foi explícito que foi demolição. E eles falaram depois, não, foi demolido o 7 para não cair. Pô, instalaram todo o material de demolição da manhã para de tarde, em 3, 4 horas, é impossível. Mas então, quer dizer, significa o seguinte, o que vai para a história de forma oficial, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tem o livro do Gustavo Barroso, que mostra que não foi Pedro Álvares Cabral, e essa coisa toda. Então, é tudo questionável. Então, para mim, tem esses pilares, a religião, o poder público, que são as leis, a escola e a mídia. A mídia, a difusão de massa. E essa eu posso falar de cadeira, porque não só eu trabalhei, mas eu vivi da mídia desde os 13 anos de idade, sem pai nem mãe, como órfão, trabalhando no rádio até 2008. E depois na internet, nessas coisas todas. Entendeu? Então, são esses 4 pilares. Religião, foi a primeira que surgiu, as leis, logo depois da religião, mídia, que se acentuou muito mais nos anos 60 no Brasil, com a Time Life criando a Rede Globo, né? E a escola também, meio de segurar as pessoas, de dominar, de doutrinar e de manter o status quo. Você sofreu alguma represária por fazer o que você faz hoje? Eu fui muito perseguido por pastores evangélicos durante muito tempo, inclusive com não só ameaças de morte, mas tentativa também. Mas não sendo o setor evangélico, eu não tive, não. Caramba, mas por quê? Porque o que eu falava nos DVDs Prepare-se, a partir do 16, era muito contrário aos interesses da igreja evangélica, sobretudo, não só dela, mas da católica também, mas principalmente da evangélica. Porque eu aponto na escritura, vamos dizer assim, um modelo na escritura que não casa com a igreja evangélica. E isso deixava os pastores e deixa ainda bastante esquinados comigo, sabe? Mas é aquela coisa, só a gente vê até pastor fazendo investigação pessoal usando peruca. Mas é um caso pessoal, né, Chico? Você é engraçado. Chega a ser uma coisa cômica, né? Mas é uma coisa pessoal dele lá, com a ideia dele. Eu não bato nessas teclas. Eu bato na tecla da organização, da engrenagem, vê se você entende. Sim, a engrenagem. Por exemplo, agora, eu fiquei revoltado que a justiça proibiu o Miguel, o pregador mirim, de se apresentar nas igrejas e na mídia. Tanto que eu estava indicando o Miguel para a Rede Brasil de Televisão, para ele dar uma entrevista lá. Eu fiz a indicação para a emissora e a direção da emissora essa semana falou para mim, ele não pode vir à televisão porque ele está proibido pelo Conselho Tutelar. E eu, claro, eu sou super favorável a que ele pregue do jeito que ele prega, onde ele quiser pregar, porque é livre. Eu penso que a comunicação deve ser livre. E se tem pessoa que quer ouvir e quer conhecer aquilo ali, quer viver aquilo, que seja livre para viver, sem impedimento. Porque quando entra o governo para impedir a gente hoje de uma coisa, amanhã de outra, vai criando um sistema orwelliano lá do George Orwell, do 1984, e nós vamos nos prendendo nessa rede cada vez mais, entende? E isso está na agenda deles. Essa questão de nos tolir totalmente dos direitos nossos, isso faz parte da agenda. É por isso que nos anos 80 você via tantos programas infantis. Porque, de repente, as corporações internacionais que mandam no governo, mandam em tudo, por que decidiram patrocinar tantos programas infantis dos anos 80? Tinha os seus motivos. No mundo todo estava se organizando, através da Unesco, o Conselho Tutelar. E eles diziam que era direitos da criança, e nós pensávamos que era para o governo cumprir os direitos, mas nós vemos que é só para punir papai e mamãe. E para tomar conta dos filhos e mandar mais nos filhos do que a própria família. Então, quando o pai e a mãe do Miguel, não sei se é Miguel o nome dele, o menino, Miguel Nascimento, o pregador mirim, vocês sabem de que eu estou falando? Sim, é o que usa lá a fala em línguas em inglês, né? A grossolária, né? Então, quando, por exemplo, esse menino está pregando, eu penso que é o pai ou a mãe que deveria dizer, pode, meu filho, ou não pode, porque ele é menor de idade. Mas o Estado se apropria de coisas que, na verdade, no passado não era assim, até pouco tempo.
Mas nós demos essa legalidade, porque entrou o artista brasileiro, muito popular, comunicativo, que faz as pessoas rirem, como embaixador da Unesco. Então, eles vão preparando o palco e vão dizendo para a gente mentiras. Era como na época do gasto do governo. Eles mostravam na televisão reportagens do governo fazendo festas particulares, nas coberturas, eventos com dinheiro público, aí depois vieram com a história, não, tem que acabar com o gasto público. Só que o gasto público, nós sabemos hoje, que era despesa do governo com a gente, ou seja, compromisso com a sociedade. Então tem esse joguete, vê se vocês entendem, tem esse joguete de palavras, de conversa, de notícias pautadas em tipos de situação que o povo não aceitaria, mas são maquiadas, é como se fizesse uma maquiagem na notícia. Te entendo, é que nem essa questão daquele documentário daquele youtuber que pegou um assunto polêmico, fez um documentário, né? E isso viralizou de um jeito que está sendo usado para a lei de censura, né? De controle das redes. E a grande revolta é você pega algo justo para fazer um injusto, para tolir a liberdade, né? Até porque essa denúncia que ele fez, muita gente já fazia há muito tempo e o governo não fazia, as autoridades não faziam nada, até combatiam quem fazia certa denúncia. E agora uma que foi processada e perdeu, né? Exatamente. Então, assim, os donos da caneta, né, eles pegam o que é certo para distorcer ou para usar como ferramenta para fazer algo que tire a sua liberdade, o seu direito de pensar e a sua autonomia. Isso acontece no Brasil e isso acontece na Europa também. Não, no mundo todo. Isso acontece no mundo todo. Os países, então, igual China, Rússia, Coreia do Norte, Iêmen, Irã, as coisas são desse nível daí para pior. Só que os países ditos democráticos não ficam atrás. Eles mantêm também a mesma ideologia, só que disfarçadas. E aí entra a mídia, a televisão, para tentar dar uma segurada nisso, porque o interesse da mídia é manter-se também naquele patamar e não perder, não descer. E para não descer, ela tem que manter o que está aí, por conta dos patrocínios internacionais, que são as corporações que mandam no mundo, tá certo? E do governo, que também tem verba pública para elas. Então, por isso é que fica essa situação em que é difícil você modificar. Para mim, é como a Babilônia. Hoje mesmo eu falava com alguns amigos sobre a Babilônia no outro local. Não tem como brigar com a Babilônia. Babilônia é saia dela, povo meu. Dessa mesma forma, essa estrutura que está aí, não adianta um doutor Enéas, idealista, não adianta uma pessoa que tenha realmente ideal, que a gente sinta que ele tem essa boa vontade, porque não consegue. É uma causa perdida. Nós precisamos conhecer esse monstro muito bem para poder nós termos possibilidade de nos distanciar dele, vê se você entende. Manter uma certa distância dentro da possibilidade, sem infringir nenhuma lei. É exatamente por isso que você sabe que eu estou no meio do mato hoje, para ficar um pouco distante dessas coisas. Mas, assim, até que ponto você acha que os governos eles têm autonomia ou eles são sempre só peças de um jogo maior mesmo? O governo ele tem alguma autonomia para fazer alguma coisa? A autonomia vai de cima para baixo. Do patamar que ele está instalado, dali para baixo, geralmente ele pode fazer o que quiser, porque os de cima não reclamam. Mas ele não pode mexer como uma empresa internacional, ele não pode tentar. Quando foi feita uma auditoria, e o meu amigo, inclusive, prefeito junto comigo lá em Nova Iguaçu, Nelson Bournier, foi o relator de uma sindicância, esqueci o nome que se dá agora, CPI, da Coca-Cola. Rapaz, aquilo ali deu um problema no Brasil do tamanho do mundo, nos bastidores, porque não pode mexer com ninguém desses, não deve tocar nisso. Então, você vê, por exemplo, atrocidades daquele nível para baixo, mas nunca se mexe com os de cima, como que se os de cima fossem intocáveis, porque são esses de cima que mandam. Eu não abro mão de que existem já há muito tempo, e isso foi criado em 1776, um grupo de pessoas que se organizou para compartilhar o mundo e decidiram não mais travar guerras entre aquelas dinastias, estas dinastias, mas sim compartilhar o que tinha, de uma forma a trazer até uma época futura o que eles idealizaram como a nova ordem mundial. Não a do Putin, não é a nova ordem mundial visível que se tem hoje, de eixo de poder do governo mudando de um lado para o outro, mas é a nova ordem mundial, eu creio, da Torre de Babel, da Babilônia antiga, lá da época de Nimrod, né? E a Semíramis. A Semíramis, não sei se vocês sabem,
mas é a mulher do dinheiro brasileiro, é a mulher da nota, né, do dinheiro. É o que está estampado ali nas notas, né? E você já fez, assim, alguma dessas pesquisas, né, que você, com o tempo, você reviu, né, e mudou de opinião? Na verdade, sim, eu estou sempre revisando todos os conceitos e ideias que nós temos, porque geralmente você comete ao longo do período algum tipo de erro, não por dolo, nem por, vamos dizer assim, por desleixo, mas são coisas naturais, né? E tem coisas que você vai dar uma revisada e percebe realmente que não é bem daquele jeito que você achava, pensava ou cria. E eu não vou lembrar agora um desses, mas certamente tem sim. A gente vai sempre dando uma... Eu assisti aquela série do Carl Sagan sobre o universo, e eu comprava os DVDs que eu gostava, né, na época, o videocassete e tudo, e depois eu vi uma série dele reorganizando as ideias dele dentro de um contexto mais palpável, sabe como é que é? Mais nítido. E eu aprendi que isso é natural, você rever. O que não tem como se rever é o próprio Criador do céu e da terra em relação a ele, porque ele é imutável, não tem sombra de variação. Mas nós não. Nós temos essa dificuldade, dado também a questão de que nós não temos uma instrumentalização como tem o sistema, para poder ter uma ciência exata disso, daquilo outro. Então, na maioria das vezes, nós temos tanto uma parcela, um fragmento daquela realidade, mas falta o elo perdido para alguma coisa, entende? Tem hora que aquele elo perdido aparece, mas tem vezes que ele nunca aparece. Por exemplo, a regra de 3, ação, reação, solução. Eu convivi com ação, reação, solução durante o rádio, durante muito tempo, mas eu nem definia isso, eu não sabia disso, eu não via isso assim, formatado, para me tanger aquilo, pegar. E depois que eu vi o David Icke a primeira vez, pronto, caiu, entendeu? O elo que eu faltava apareceu ali. Então, em alguns casos aparece, mas em outros não aparece, não. Você considera que a sociedade atual, ela como massa consciencial, ela tem como escapar dessa manipulação que a gente vive hoje? Tem. Eu acho que deve seguir algo que está na Escritura: renovai o vosso entendimento, para saber qual a perfeita, boa e, nesse caso, vontade do Pai. Mas, nesse caso aqui, para saber qual é a realidade do que vive, sabe? Eu penso que as pessoas podem se descontaminar do que foi visto e dito, para poder ter uma realidade própria. E aí eu vou citar os pilares. As leis, elas são sempre justas? Elas são sempre a favor do povo? É um questionamento, as pessoas podem questionar. Enquanto ainda dá, enquanto não tem a polícia do pensamento. O Ministério do Pensamento também, como está no livro 1984, de George Orwell. Enquanto isso, as pessoas podem pensar. Então, é importante isso. A questão envolvendo a escola, mesma coisa. A questão envolvendo o que a mídia fala para nós. Temos que acreditar, temos que confiar. Então, essa, vamos dizer assim, não é desconfiança, mas essa checagem, ela deve ser feita. Nós temos o quê? Consciência. Nós temos pensamento, nós temos raciocínio. Nós podemos, sim, tirar uma conclusão a partir de alguma coisa que nós conhecemos, com um ângulo de visão, com outro, e ter uma terceira opinião sobre aquilo, que é a nossa própria opinião. Por isso, eu acredito, sim, que a sociedade poderia buscar isso, sabe? Mas a sociedade está embriagada. A sociedade, ela se torna, e você fez uma pergunta parecida com essa no início do programa, a cada mês que passa, a cada ano que passa, a cada período, a sociedade está mais solícita a receber o que antes não receberia, como uma dádiva agora, como um presente, entende? Porque essa formação de opinião, ela é feita com antecedência, que eu chamei aqui de preparação de palco, justamente para isso. Então, eu digo, a sociedade pode, mas eu afirmo, a sociedade não conseguirá, a sociedade não tentará, a sociedade não irá. O final será trágico. Eu fico assim, eu fico com as minhas dúvidas, porque eu penso que a quantidade de mentes hipnotizadas é tão grande, que o processo de sair dessa hipnose, não é de sair, é do desejo de sair, porque que as coisas são tão bem engendradas, bem enlaçadas, que está tão óbvio que isso é manipulação, que eu fico pensando assim, a pessoa está onde está, porque ela deseja estar. Porque está muito óbvio, tudo muito óbvio. Né? Então, as pessoas vão pela zona de conforto, de não pensar e de ser levada, como diz a música lá do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu.
do que ir para o embate, não vou dizer ideológico, mas filosófico e de comportamento. A Eu gente vê. penso que... Mas será, Rubens? Às vezes eu fico na dúvida, porque tem coisas que são inacreditáveis, assim, que a gente vê. O tanto de gente que fica só na militância de coisas inúteis, e cria-se uma cortina de fumaça, como a gente está vendo agora, e as coisas acontecem, são assinaladas na canetada e no despropósito, no meio da cortina de fumaça. Quando viu, é aquela coisa assim, me passaram a mão na bunda e não comi ninguém. Né? Então, assim, eu fico assim impressionada, eu fico na dúvida, juro para você que eu fico na dúvida de tanta coisa que acontece. A tendência é piorar, porque você observa, o teu canal, por exemplo, de vocês meninas, né? O canal Desplugadas, traz conteúdo e dá oportunidade para que as pessoas venham aqui e expressem opiniões diferenciadas. Então, por exemplo, hoje eu estou aqui por minha conta, falando o que eu sou responsável. Claro que isso não vai dizer que o canal tem a mesma ideia do que eu tenho, mas vocês abrem essa oportunidade para que as pessoas que aqui estão exponham opiniões, visões diferenciadas, que seria um prato maravilhoso, um alimento super saudável para quem quer ter uma mente que é crítica, uma mente que analisa. Mas o público não vê, não enxerga. É como se você observasse, por exemplo, o mercado, onde hoje tem muito mais produtos de laboratório do que produtos saudáveis, são produtos feitos para durar na prateleira, e que a propaganda diz é saboroso, é delicioso, você não consegue comer um só, mas nunca fala do valor nutritivo se tem, até porque cada vez tem menos valor nutritivo. Então, o valor nutritivo aqui do programa, ele não é uma embalagem para trazer as pessoas. Mas se você estivesse aqui fazendo qualquer palhaçada, idiotice, ou tirando a roupa, me perdoe a liberdade, mas é verdade. Ou se fosse para tirar a roupa, todo mundo indo embora. Mas o canal Seu canal de fofoca. Não, de qualquer coisa desse tipo que atraia vamos dizer assim, os descerebrados. A verdade é essa. Então, os descerebrados é um grupo de pessoas que cada vez aumenta mais, é a classe dos inúteis. É a classe daqueles que só sabem rir. Abre o celular para ficar rindo o tempo todo, só rindo, como se o riso fosse a coisa principal da vida. Então, você observa que, por A mais B, a tendência não é melhorar. Eu acredito que nós podemos derrubar o sistema dentro de nós. É uma militância pessoal e intra, não externa, é interior. Por exemplo, tudo aquilo que a gente percebe que nós não somos obrigados pela lei a fazer, porque a lei é dura. Se obrigar, você tem que fazer, porque senão você vai sofrer as piores consequências disso. Mas tudo que não é obrigado, muito bem, tchau, tchau, vai para lá que eu estou para cá. Qualquer coisa que a televisão, a mídia, instrui, abre o olho, pode ser o contrário, entende? Então, essa mente crítica que as pessoas devem ter a respeito da formatação do mundo que está aí, de tudo que está no mundo, não de um irmão que mora do lado, um vizinho. Nós somos mais armados contra os vizinhos e os irmãos que moram do lado do que contra o sistema que maltrata a gente e oprime. Mas se nós tivermos uma mente coletiva de que, por exemplo, o bandido botou uma arma na cabeça, perdi, acabou, perdi. O governo, alguém representante do sistema chegou perto de você e apenas abriu a boca, nem precisa falar perdeu, porque tu já perdeu já. Não estão a seu favor, entende? Só a favor da gente, só o familiar mais próximo e olhe lá. Então, quando você vê que o Estado não quer o teu bem, que o sistema não quer o teu bem, o sistema atende critérios de interesse de quem é interessante para eles, nós tomamos um certo cuidado. Você quer ver uma situação interessante que eu acho importante passar? A questão da televisão. Eu posso falar disso bastante assim fácil, porque até hoje eu faço TV. Se você fizer uma pesquisa no seu bairro, você está em Portugal, né, Wilde? Estou. Se você fizer uma pesquisa aí no seu bairro que você mora, com seus vizinhos, com seus amigos, sobre a televisão, certamente eles vão dizer que a televisão é um meio de comunicação bom porque passa notícia para eles, que eles têm a informação ali. Aí você faz um raciocínio sobre a TV. Você conhece no mundo algum empregado que recebe de um patrão, mas o interesse dele é proporcionar o bem, trabalhando para outro? Imagina um empregado que recebe de um patrão para trabalhar para outro. Existe? Não existe. A televisão é a mesma coisa. As pessoas têm certeza de que ela trabalha para ele.
de que as notícias que são dadas são de interesses de quem está assistindo, de que tudo que fala na TV é verdade, porque a TV tem compromisso de falar para ele, para aquela pessoa. É uma credibilidade quase que igual à credibilidade no próprio Criador do céu e da terra. Então, esse tipo de conceito deixa a pessoa cega. O princípio do entendimento de que a pessoa é cega a respeito da TV, na minha opinião, é de que ela não sabe que a TV trabalha para quem paga ela como qualquer empregado. E que não trabalha para a pessoa, ela trabalha para as empresas internacionais, as corporações que mantêm os governos e que mantêm todos. Porque se você for olhar na questão do dinheiro, viu, metal, você vê que de A até Z, ele está interligado com as pessoas que têm interesses nele. E quem tem mais, subjuga os que têm menos. Então, quando você vê corporações internacionais gigantescas que patrocinam a televisão e patrocinam campanha política, é porque eles vão dominar a esses que eles patrocinam, esses que eles colocam no poder para ter o direito da caneta, né, e a possibilidade da caneta, e esses que também eles colocam para falar para nós as verdades que são verdades deles, mas não nossas. Entende? Que eles querem que a gente aceite, né? Outra coisa, antes que o programa acabe, não sei se vocês sabem, mas isso aí também é outra coisa que eu gosto de falar sempre assim com muita propriedade, porque eu vivi isso a vida toda, que é o futebol. Eu era torcedor do Fluminense, eu morava no Rio de Janeiro, Fluminense Futebol Clube das Laranjeiras, e eu comecei a narrar futebol muito cedo. Eu tinha 19 anos, eu comecei na rádio Bandeirantes, Band Rio, depois a Continental, e outras rádios. E o futebol, as pessoas pensam que ele é uma competição, que os jogadores estão interessados no troféu, no título, e que é tudo aquilo que vê na TV, aquele oba-oba, é coisa de emoção, de coração. E para nós que fazemos futebol, para o cronista esportivo, o futebol é um espetáculo que agrada ao público. Significa o quê? Quando o clube ou o jogador tem que jogar bem ou mal, ele vai jogar bem ou mal, porque ele é um artista, ele não é um atleta disputando alguma coisa. Então, essa disputa que você vê no futebol, e se fala tanto em futebol, é uma disputa que só existe para o torcedor. Para quem faz futebol, desde empresas que patrocinam, empresários que são donos de passe, jogadores, até o roupeiro, aquele que carrega as roupas dos jogadores, tá certo? Menos o Gandula. Gandula são crianças que são filhos de rico que vão para lá para pegar a bola. Mas, fora isso, todo mundo que faz futebol, seja os cronistas esportivos, eles sabem que é um espetáculo. E nós já vimos muita coisa dentro do futebol que são quase que inexplicáveis nessa esfera de ótica de visão da torcida, você entende? Por exemplo, o jogador que melhor jogou naquele dia sendo tirado na hora que o time está precisando dele. Coisas desse tipo. Sim, tudo é uma armação. Tudo vai depender de quem paga mais o resultado. Eu confesso que eu nunca entendi o futebol. O futebol é uma corporação e política, ideológica. E é pão e circo ainda, porque quando tem as decisões, o Congresso aproveita para passar algumas leis esdrúxulas, né? Então serve de cortina, como o famoso pão e circo lá de Roma. E eu acho que até é usado como meio que um termômetro de aprovação ou não, né? Você vê aí alguns políticos que vão nos estádios e ali está escancarado, né? Como é que ele está em relação às pessoas, né? A gente teve aí, bem recente, né? Um episódio dentro do jogo lá que um dos nossos excelentíssimos estava lá, né? E ficou bravo, né? Fez até cabeça brilhante lá, o testa oleosa lá, o redondo. Enquanto alguns vão e são ovacionados, né? No Maracanã e tudo mais, outros são praticamente expulsos de lá, né? Mas é o enfim, mas eu nunca entendi. Você falou certo, é um termômetro também para saber, nem popularidade, mas é o nível de revolta. Isso também é engenharia social. Isso é engenharia social. Com o que a gente está vendo hoje, tudo parece que está programado, tudo parece que está muito esquematizado. Hoje se percebe isso, está muito perceptível, não está aparecendo. Não é verdade? As pessoas estão a perceber isso. Mas é no Brasil e é aqui também em Portugal. As pessoas são cegas pelo futebol. Cegas. Você vê, e no editorial da televisão, tem um determinado horário que se volta do anúncio e é só meia hora só de futebol. É impressionante. Já reparou que o âncora, quando fala do futebol, ele abre um sorriso, seja homem ou mulher?
Para falar do Faz aquela futebol, cara fala assim com um sorriso na cara. Isso é alienação, isso é condicionamento, né? Exato, é o canastrão. Assim, é impressionante, é impressionante. E até a linha editorial é a mesma, o que passa num canal, porque os canais abertos aqui, todos eles têm concessão pública, né? E o editorial, que também são todos eles no mesmo horário. Então, o que está passando a notícia que está passando no canal 2 está passando igual, no canal 3, no 4, tá tudo igual. Você não tem nem. Eu vou mudar de estação, eu vou mudar de canal porque eu gosto mais do outro canal, que a notícia é melhor. Não. Você só vai Mas você mudar sabia o que não ano. era assim? Não era assim antigamente. O rádio, no Brasil, foi Assis Chateaubriand que trouxe a Rádio Sociedade de Brasil, da Bahia, foi a primeira rádio do Brasil. E a televisão foi a TV Tupi, do Rio de Janeiro, né? E naquela época não existia ainda a Reuters da vida, essas agências de notícia. Então, as notícias internacionais chegavam por teletipo. Eu trabalhava em emissoras que tinham teletipo, que recebiam uns barulhinhos e ficava aquilo digitando, escrevendo o dia todo, das notícias de fora que chegavam. E ali a televisão e a rádio compilavam essas notícias de fora e falava tudo igual. A mesma notícia com um redator escrevendo um pouquinho diferente, mas com base nessas notícias. Agora, notícias brasileiras era o que o repórter via. Aquilo se chamava imprensa. Só que a imprensa foi imprensada, ela virou mídia, meio de difusão. Então, esse meio de difusão hoje significa o seguinte: o jornalista que trabalhava na rádio e na TV, o melhor deles foi contratado pela empresa internacional, a corporação, e passou a fazer parte não mais da mídia, da comunicação ou da imprensa, passou a fazer parte agora das relações públicas daquela empresa. Então, toda empresa internacional que está no Brasil, e também as grandes brasileiras, elas têm um jornalista lá para poder dizer o que o jornalista, colega dele da emissora, vai dizer. Vê se você entende. Então, por isso, as notícias ficaram todas processadas. Quando eu entrei no rádio em 81, eram somente as de fora que eram processadas, passando pelo crivo dos Estados Unidos. Se fosse uma notícia de um país, naquela época do Gaddafi, né, que eles tiraram esses países todos, eles tiraram do caminho. Né? Mas se viesse uma notícia dessas outras localidades que não interessassem, não podia falar. Tinha que vir passando pelos Estados Unidos. Até filmes. A maioria dos filmes, antigamente, passavam pelos Estados Unidos. A gente via aqui filmes japoneses e até séries que vieram dos Estados Unidos, enlatados. Então, o que acontece? Aqueles desenhos animados, né? O Speed Racer, por exemplo, que é da Toko, esqueci o nome agora deles lá do Japão, passava pelos Estados Unidos. E as notícias também. Então, o rádio, em 81, quando eu entrei, ele passava notícias processadas, as internacionais, e as nacionais divergiam. Sempre divergiam. Quando você via, por exemplo, o noticiário do Canal 6 no Rio de Janeiro, a TV Tupi, e via da Globo, você não via a mesma abordagem. Era como se fosse, por exemplo, a Bíblia, nos 4 evangelhos, que você vê coisas diferentes de um para o outro. Você vê que até a ótica de quem escreveu os evangelhos, sobre o mesmo fato, tinha óticas diferentes. Em uma abordagem tinha um cego, em outra abordagem eram 2 cegos, e coisas desse tipo, que estavam na rua pedindo, né? No caso do Bartimeu, que pediu a Jesus para ser curado da cegueira. E outros casos. Na Bíblia, você vê diferente um relato de um para o outro, porque a ótica de quem escreveu é uma ótica, e outra é outra. E as televisões eram assim, as rádios eram assim. Mas depois de um certo tempo, ficou, tipo assim, proibido, sem um decreto, sem uma caneta, sem um papel, mas ficou proibido falar diferente. E quer saber de uma coisa? Cansei de ver isso. O telejornal, quando não tinha acesso àquela notícia por antecipação, esperava a mesma notícia passar na Globo para daqui a pouco o papel, que não era igual hoje é o teleprompter, né? Mas era um papel. Você lembra que quando acabava, o Cid Moreira pegava um maço de papel, ajeitava e botava do lado. Deve lembrar disso, nós não somos tão novos assim. Ele pegava um papel, uma série de papel que ele deu, não tinha teleprompter. Então, o que acontece? Tinha vez na televisão que o redator, o cara responsável, ficava segurando aquelas folhas aqui fora da câmera até a hora que a Globo falasse o que falou lá, para ver se aquela entrava ou não. E, dependendo do caso, não entrava. Entende? Porque não era como hoje, que vem tudo processado do mesmo canal, do mesmo local. Cada um via a notícia e podia dizer do jeito que entendia que estava acontecendo. Aí criaram com isso o aspecto da notícia. Qual aspecto da notícia você vai trazer? Então, é o aspecto da notícia que interessa para o próprio sistema.
Aí virou alimento processado, para que as pessoas em casa recebessem sempre a mesma coisa. É por isso que você, em Portugal, tem tido também essa experiência, porque eu acredito que não seja só no Brasil, já que a tecnologia foi abrangente em todo o planeta, né? Então, assim, só para a gente terminar, que a gente já tá chegando batendo 1 hora, o que que você acha, o que você sente, o que vai ser o futuro do Brasil? Não, Shirley, desculpa, Waldi. Qual a pronúncia, Waldi? Me ajuda. Wilde. Então, Wilde, não, eu não vejo o futuro do Brasil, porque eu não vejo uma situação aleatória acontecendo no Brasil, uma na Argentina, outra no Peru, outra na Venezuela. Eu vejo acontecendo no mundo. Por exemplo, vou dar um exemplo. A lei da morte assistida, disfarçada de eutanásia, ela é um ponto além do que eutanásia, é morte assistida. A lei da morte assistida está entrando em vários países. A América do Sul já tem diversos países com a lei da morte assistida. Então, o que acontece? Quando você para e observa que essa formatação está vindo, está acontecendo em vários países, então não tem uma coisa que vai piorar especificamente no Brasil ou melhorar. Dentro da agenda deles, eles vão implementar o que eles querem no mundo todo, para quando chegar a hora de colocar em prática, eles colocarem. Então, não existe, na verdade, na minha visão, o futuro do Brasil pior ou melhor. Para mim, pode tirar o governo que está aí, pode colocar o que estava, pode colocar o que nunca esteve, e a carruagem vai estar ladeira abaixo do mesmo jeito. Não vai mudar em situação nossa. Não vai mudar em situação da população. Vai mudar em situação de quem estiver no poder, porque vai galgar novos horizontes estando no poder. Quem estiver junto com quem estiver no poder. Ou seja, os assessores e pessoas que participam do governo. Mas para quem não participa do governo, não tem esperança de melhorar dentro de um cenário local. Porque não tem interesse. A verdade é essa. Você acredita, se você olhar para a sua rua e ver alguns mendigos na rua, lá sentado, sem fazer nada, ou usando droga, você imagina que tem um monte de gente bem vestidinha, de branco, tudo bonitinho, numa mesona grande, interessado em resolver o problema deles. Se não está interessado em resolver o problema deles, também não está interessado em resolver o nosso, pô, porque para eles somos iguais. Vê se você entende. Sim, eu percebo. E que caminho você sugere, Rubens, agora para a gente finalizar mesmo, que caminho que você sugere para quem está buscando encontrar a verdade aí em meio a tantas narrativas que a gente encontra? Eu penso que tem que buscar dentro da própria pessoa. Ela precisa, primeiramente, olhar para ela própria, e não estou aqui sendo filósofo nem nada disso, mas dizendo o seguinte, você precisa ter uma consciência própria. Porque se você confiar na consciência implantada, você vai se dar mal. A consciência implantada, ela foi implantada porque tem poder. Poder, acima de tudo, vamos dizer, financeiro, porque o poder financeiro rege os demais aqui na Terra. Então, se você for partir para uma consciência que foi moldada na sociedade, você vai ser mais um tijolo na parede, como diz Pink Floyd. Se você tiver a consciência do que você aprendeu somente num setor, você vai ter a consciência daquele setor. Então, você precisa o quê? Vamos dizer, mais uma vez, uma palavra da Bíblia. Você precisa estudar tudo, examinar tudo e reter o que for bom. Mas esse reter o que for bom é você próprio, para você, entendeu? E aquilo que eu disse, se você sabe que tem algo contra você, você não vai ficar dando mole para Kojak, como se diria nos anos 80. Entende? Você vai estar resguardado com aquilo. Vai procurar o máximo possível não transpor a cerca para não virar um fora da lei, porque aí você é punido na mais severa concepção da palavra, mas também não vai ficar de carinho com quem não é teu amigo, entende? Com quem não está a seu favor. Quem é que não está a seu favor? O governo do PT? O governo do outro? Qualquer um. Não é quem está no poder hoje, é o sistema. Entende? É o sistema no todo. O sistema no todo, ele tem os interesses deles. E esse interesse diz respeito a critérios que vieram de cima, de quem diz reger o mundo, de quem diz que nós somos deles, propriedades deles, nós somos gado deles. É isso aí. Então, gente, alguma outra coisa, Shirley? Alguma outra pergunta? Não, para mim está de bom tamanho, né? Eu quero deixar o convite para o Rubens volte mais vezes para a gente pegar um tema e aprofundar, né, neles. Inclusive, pode até ser esse controle da mídia mesmo, controle midiático, talvez, ou se a gente quiser abordar um outro tema. Se você quiser, nós podemos fazer por exemplo, uma análise da comunicação desde os primórdios até a atualidade, entende? Ou de qualquer outro setor. Eu evito um pouco falar de política local,
Porque, na minha visão, a política local é uma situação que ocorre e que não tem a ver com o que eu trato, vê se você entende, que é uma questão envolvendo a sociedade, a existência das pessoas, e dentro dessa organização do mundo, que eu acredito que existe, entende? Não organização governamental, mas essa organização de famílias que comandam esse mundo, dessas famílias que se juntaram em certa data de 1º de maio de 1776, lá na Bavária, e que criaram um grupo para reger tudo isso, na minha visão. Então, falando disso, eu me sinto bem. Mas de questões políticas de quem está no governo hoje, quem vai estar amanhã, aí, claro que existem várias pessoas que vocês podem convidar, porque terão até muito mais gancho, né, para poder trazer um material, vamos dizer assim, contemplativo para o seu público, não é verdade? E o Rubens, as questões espirituais, as questões religiosas, essas coisas, eu gosto muito de debater e conversar. Se você um dia puder reunir um pastor assembleano aqui, fervoroso, e o Rubens, eu vou ficar muito alegre de conversar com ele e fazer algumas perguntas. Não vou querer ensinar nem nada. É só... Olha, eu posso chamar algum ex-pastor. Já veio até na minha mente aqui um ex-pastor. Mas, pastor, você não consegue? Por quê? Por que eu digo isso? Porque se você conhecer a Escritura e souber fazer perguntas para pastor, você não vai ensinar o pastor nada. Você vai perguntar. Você deixa ele em cada saia justa, mas cada saia justa que a audiência vai lá em cima, viu? Até o cara pegar ar. Quando ele pega ar, ele xinga de tudo quanto é nome. Não, eu vi lá o seu documentário da Avenida Azusa, né? E assim, eu achei fabuloso aquilo, né? Eu falei, gente, por que eu nunca ouvi falar disso, da questão do falar em línguas ali e tudo mais, né? Eu falei, eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo, né? Então, assim, até se você quiser vir um dia abordar essa questão do protestantismo, né, em si, como é que, né, ou do porquê é bom, que eles têm raiva de você. Seria bom vocês serem mediadoras. Desculpa, engasguei aqui. Vocês duas seriam as mediadoras, e trazer alguém para debate, aí que é legal, entende? Trazer pelo menos um pastor, assim, um pastor que conheça da Escritura, né? Um pastor da Assembleia. Quanto mais pentecostal, melhor, porque o equívoco maior não está nas tradicionais, entende? As tradicionais, os equívocos são menores. E não é para ficar contra o pastor, mas expor a ideia da religião diante da Escritura, entende? Baseado no que nós lemos na Escritura. Se for católico, já foge um pouco, porque o católico não é igual ao evangélico. O difícil vai ser um pastor assembleiano ver o perfil do canal e aceitar vir. Mas eu posso tentar. Se não souber que eu vou estar junto, é mais fácil. Porque só pelo perfil do nosso canal já assusta um pouco, assim, né? Mas eu vou tentar, por isso que eu falei, eu conheço alguns ex-pastores, né, que já passaram, que já perceberam algumas coisas, mas que agora são também contra muita coisa que está na Bíblia, né? Então, mas como você defende bastante as questões da Bíblia, eu acho que seria até um embate, né? Não seria nem um debate para um tentar provar para o outro que está certo, que está errado, né? Mas seria uma troca de percepções, talvez, né? Que eu estou visualizando aqui seria bastante. Assim, né? Porque é um ex-pastor assembleiano que desiludiu totalmente até da Bíblia mesmo, né? Que se referencia a ela como Bíblia. E uma pessoa que não é de religião nenhuma, mas que tem essa visão de defender o que está na Bíblia, né? Seria interessante. Não, eu estou muito agradecida de você ter aceitado o convite, ter vindo. E essa proposta é boa, e sair da liga. E, gente, muito obrigada por vocês ficarem assistindo esse programa conosco, nessa modalidade. E se der certo, a gente vai fazer repeteco, tá? E para vocês que ficaram até agora, muito boa noite. Para quem vai assistir, outro dia, bom dia, boa tarde. Sejam sempre bem-vindos. Se gostou do programa, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e acompanha a gente E deixe nos comentários sugestões de temas aí para a gente trazer o Rubens novamente. Exatamente. Porque essa vai rolar. Vai rolar, isso vai ser bom. Isso vai ser bom. Então, assim, Rubens, eu vou repetir a música, o clipe da música que a Shirley fez em sua homenagem, porque
Quem tem a coragem de vir no nosso canal já ganha presentinho. Tá bom? Obrigada, muito obrigada. E fiquem bem e até a próxima. Quando o mundo oferece respostas prontas, alguns escolhem as perguntas proibidas. Nos cantos da história, silêncio ecoa, segredos guardados que o tempo ocultou. Entre sombras e luz, o enigma persiste. Verdades ocultas que a voz não resiste. O véu se rasga, ninguém pode deter. O que escondem sempre volta a aparecer. Entre a polêmica e a revelação, a busca é fogo vivo, queima a ilusão. Questiona o sistema, o script a versão. A dúvida nasce, a revolução. Não é consenso, nem fácil de ouvir, mas é no choque que a mente vai abrir. O véu se rasga, ninguém pode beber. O que escondem sempre volta a aparecer. Entre a polêmica e a revelação, a busca é fogo